A voracidade da fome consumiu de dentro para fora milhões de corpos. Esse foi o Holodomor, um dentre tantos períodos da comunhão do sofrimento e da dor humana partilhada no comunismo. Um período assombroso que você vai conhecer nesse vídeo. Na sombra impiedosa da história, um flagelo avassalador e silencioso tece sua narrativa trágica, ecoando lamentos indescritíveis que ressoam através dos tempos. Existem pessoas e acontecimentos ao longo da história que nos fazem desacreditar na humanidade. O comunismo, que ultimamente vem sendo tão maquiado e contextualizado pela mídia e por alguns políticos de esquerda brasileira como algo que não foi e não é tão ruim assim. É uma das causas de grande parte desses acontecimentos dignos dos piores pesadelos, que estão entre os mais sangrentos e tristes da história humana. No início do século XX, uma sinistra nuvem escura cobriu a Ucrânia, lançando uma sombra inescapável sobre sua terra fértil e a vida humana. Nesse sombrio palco, desenrolou-se o Holodomor, que no sentido literal da palavra, em ucraniano significa morte pela fome. E realmente foi isso que aconteceu com milhões de pessoas nos anos de 1932 e 33. As origens desse genocídio, que pode ter tirado a vida de 12 milhões de pessoas, residem nas ordens do ditador da União Soviética, Joseph Stalin. Sob ordem de Stalin, membros do Partido Comunista Soviético forçaram camponeses agricultores a cederem as suas terras, suas propriedades pessoais e moradias para grupos de coletivos. Você vê alguma semelhança com o movimento sem terra no Brasil? Muitas famílias e grupos de agricultores na Ucrânia resistiram a entregar as suas propriedades. E isso fez com que, em 1932, Stalin tomasse decisões duras e mortais. Ele ordenou que aldeias e cidades inteiras na Ucrânia fossem impedidas de receber alimentos. Os ucranianos, com fome, foram impedidos de deixar a república em busca de comida. A fome aumentou, tomando proporções mortais, e o governo soviético não prestou auxílio, e também não deixou que ajudassem as pessoas que imploravam por comida. Para piorar, grupos da polícia comunista saquearam as casas dos agricultores e levaram tudo que podia ser comestível. O resultado foi uma catástrofe. Livros trazem descrições do terror daquele período, com casos de canibalismo, loucura e linchamentos. Valas comuns eram abertas nas cidades para enterrar as pessoas que morriam de fome. E mesmo assim, cadáveres se amontoavam nas ruas das cidades da Ucrânia. O cheiro de podre estava em todos os lugares. A fome deu cobertura a uma campanha de repressão e perseguição levada a cabo contra a cultura e os líderes religiosos ucranianos. Enquanto a fome acontecia, a notícia dela foi deliberadamente silenciada pelos burocratas soviéticos. Os funcionários do Partido Comunista não mencionaram isso em público, e veja só que coincidência, a mídia fingia que nada estava acontecendo. O próprio Stalin chegou ao ponto de reprimir os resultados de um censo realizado para avaliar e divulgar o resultado da fome em 1937. Os organizadores do censo foram presos e assassinados a mando do líder comunista soviético. Milhões de vidas se perderam de uma forma absurdamente bárbara nesse período. Então, meus amigos, esse foi um breve resumo do Holodomor, um dos episódios mais tristes da história humana. Então, meu caro brasileiro, reveja seus conceitos humanos na próxima vez que você ver Flávio Dino, Lula, Haddad ou outro membro da esquerda brasileira dizer que tem orgulho do comunismo. Reveja seu lado humano. Pense bem.